Olá, começando mais um Painel Saúde, programa que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Você pode rever os nossos programas nas redes sociais acessando o Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado no Facebook ou também no YouTube como Painel Saúde. O programa dessa semana fala sobre câncer de próstata. Estamos em novembro e com ele está chegando, estamos no comecinho de novembro, a campanha Novembro Azul. Você pode observar que nós estamos aqui com o nosso laço azul e a gente recebe com muito prazer Dr. Gilson Delgado, ele é diretor técnico do Instituto de Oncologia de Sorocaba, que leva o nome dele, e também professor da PUC São Paulo, e Dr. Hugo Hipólito, urologista na cidade de Sorocaba, já esteve aqui no Painel Saúde diversas vezes e hoje retorna para contribuir um pouquinho com esse tema importante sobre a questão da saúde do homem diante o tema Novembro Azul. Acabamos de sair do Outubro Rosa e já entramos no Novembro Azul. Isso é bom, doutor Gilson? É ótimo, viu? Antes eu quero agradecer a presença do Hugo, um dos grandes urologistas de Sorocaba região. Aliás, referência. Durante esse mês de novembro, o Painel Saúde aí vai ter urologistas falando sobre câncer de próstata, hoje com o Dr. Hugo, na próxima semana... Dr. Tarpinian falando sobre saúde do homem. Roberto Tarpinian, saúde do homem, também urologista na cidade de Sorocaba. Exatamente, é um programa aí voltado para o sexo masculino. Sabe o que eu gostaria de falar antes de pedir para o Dr. Hugo explicar um pouco sobre câncer de próstata? Antes, obrigado pela sua presença, que faz tempo que o senhor não apareceu no programa, hein? Obrigado. Mais ou menos um mês, o nosso telespectador sente falta, né? Eles perguntam do Dr. Gilson, gostam da presença do senhor aqui. Mas é o seguinte, deixa eu falar uma coisa importante. Outubro Rosa, que você fala em câncer de mama, é mundial também, não é? E daí, na sequência, surge o Novembro Azul. Por quê? Porque dia 17 de novembro é o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Próstata. E a gente não sei se vocês sabem, mas o câncer de próstata tem uma coisa muito interessante. É o câncer mais incidente no homem e, mais importante ainda, é mais incidente do que o câncer de mama da mulher. Ele tem algumas características, mas ele tem mais Gilson, câncer de próstata no homem do que na mulher. Então é muito importante a gente chamar atenção sobre isso. Hoje o senhor está adivinhando todas as minhas perguntas. A primeira era essa que o senhor já respondeu. O problema. A segunda era que no Brasil, aqui no portal do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, no Brasil o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. Exato. Então o senhor já colocou também mais esse dado importante. Olha, se você for nos dados do INCA, que eu acho que estão mais ou menos corretos, a gente vai apanhar uns índices, sabe quanto vai dar? Dois diagnósticos de câncer de próstata nos homens por dia só na cidade de Sorocaba. Só em Sorocaba? Só na cidade de Sorocaba. Isso vai dar mais ou menos quase 600 casos no ano na cidade de Sorocaba. E vai dar, na nossa região metropolitana, cerca de 6 vezes 3, 18.800 casos de câncer de próstata em um ano. Isso foi a projeção, foi o que aconteceu, a projeção do ano passado para esse ano 2014. Doutor Gilson, é um número alto, né? Muito alto, gente, muito alto. Por isso que a gente precisa chamar atenção. Por isso que a gente precisa chamar atenção, por isso que a gente... A nossa produção elaborou esse tema câncer de próstata para levar até você dentro da campanha Novembro Azul, que o Dr. Gilson acabou de explicar muito bem. Dr. Hugo Hipólito, quando a gente fala em câncer de próstata, a primeira pergunta, claro que muita gente sabe, mas o programa é feito para homens, mulheres, adolescentes. Quando a gente fala em próstata, doutor, o que é a próstata e qual a função que ela tem ali na parte do órgão reprodutor masculino? Nós gostaríamos de nos dirigir às nossas telespectadoras, em primeiro lugar, porque normalmente são elas que levam os seus maridos, que agendam as consultas para fazer a prevenção do câncer de próstata no consultório do oncologista, do urologista. E a próstata é um órgão exclusivamente masculino. As mulheres são privilegiadas por não apresentarem a próstata. E é um órgão que participa do aparelho reprodutor do homem. A próstata, ela produz aproximadamente 40% do líquido espermático que o homem ejacula por ocasião do ato sexual. E ela fica logo abaixo da bexiga, o canal uretral passa bem na parte central da próstata,
E, por isso, os sintomas da próstata vão repercutir sobre o aparelho urinário, exatamente na pela explicação localização que o senhor trouxe dela. aqui, doutor Hugo, é bem nessa região laranja. Este órgão laranjinha, o canal uretral passa no meio, ela pesa em média 20 gramas. Acima está a bexiga? Abaixo da bexiga. A bexiga está acima da próstata, né? Isso, exatamente. Aliás, a palavra próstata quer dizer, o termo próstata quer dizer em frente de ou na frente da bexiga. A etimologia da palavra próstata. Ela é uma glândula pequena. É uma glândula pequena e ela produz mais ou menos 40% do líquido que a gente emite em cada ato sexual, em cada ejaculação. Doutor, quais são os principais problemas que acometem a próstata? Bom, como qualquer órgão da nossa economia, do corpo humano, a próstata pode estar sujeita a crescimentos benignos, pode estar sujeita a inflamações, pode ser o sítio também onde se origina o câncer, né? E a importância do câncer de próstata é relacionado com a sua frequência, que aumenta com a idade. Abaixo dos 50 anos é muito raro, apenas 2%, estatística mundial, dos casos de câncer de próstata são detectados antes dos 50 anos e a cada década vai aumentando. O câncer de próstata, 85% dos casos, ele aparece espontaneamente, não há uma condição familiar ou hereditária. E 15% há uma condição onde algum membro da família em primeiro grau, algum parente em primeiro grau foi afetado. Doutor, quando a gente fala na próstata, não só no câncer, mas problemas benignos, eles causam dor? Bom, é importante para os telespectadores e para as nossas telespectadoras comentar que os problemas benignos da próstata são muito mais frequentes do que o câncer de próstata. O crescimento benigno da próstata ocorre invariavelmente a partir dos 45 anos de idade e pode causar sintomas que são semelhantes ao do câncer. Só que o crescimento benigno, esses sintomas eles vão se instalando bem mais lentamente do que quando o câncer, que é um crescimento muito mais rápido. Eles são sintomas silenciosos, eles causam ali algum sinal que algo está errado, é perceptível, o homem consegue perceber que algo não está funcionando bem com a próstata, ele tem esses sinais? Bom, em relação ao crescimento benigno, conforme nós mostramos aqui, a próstata, bem no centro dela passa o canal uretral. E qualquer crescimento dela, quer benigno, quer maligno, vai repercutir causando inicialmente um afilamento do jato urinário, exatamente porque ela crescendo, ela espreme o canal uretral aqui, e isso é mais comum relacionado com esse crescimento benigno do que com o crescimento maligno. Aliás, sem brincadeira, a gente podia até lembrar que as pessoas idosas reclamam muito. Idosos que eu estou falando é a partir dos 50, hein? 50, doutor? Mas 50? Mas principal, quanto mais 50, pior entendeu? Que reclamam muito, que tem que levantar muito. 60. Tem que levantar muito durante a noite para urinar, né? Isso é um sintoma muito comum desse aumento benigno da próstata, né? Levantar muito à noite para urinar, às vezes vontade de urinar e não urina muito, o jato sai com dificuldade. Então, isso é procurar o médico que é melhor. Né? Doutor, agora o senhor colocou uma coisa muito interessante, que é essa vontade de urinar muito, principalmente à noite. Só com 50 que isso acontece? Mais jovem? Porque eu vejo relatos assim, às vezes de amigos, familiares e tal, e você trabalha com o programa Painel Saúde, pergunta lá, porque nossa, eu estou urinando muito à noite, eu devo estar com algum problema. Pergunta para o doutor Hugo, ele vai falar uma coisa importante para você. Doutor Hugo, pouquinho antes da gente finalizar o nosso primeiro bloco, a Fabiana Marim sinalizou ali que a gente tem 2 minutinhos, esses sinais de levantar muito para urinar à noite, ter essa predisposição para urinar, é comum? É bastante comum, porque esse crescimento benigno é muito comum a partir dos 50 anos de idade. Mas é importante frisar que os sintomas, tanto do crescimento benigno como do crescimento maligno da próstata, são semelhantes. Então, é a consulta, os exames, o toque retal, que vai conseguir distinguir se aquele
paciente que está apresentando esses sintomas de dificuldade para urinar, de levantar muitas vezes à noite, de o jato urinário muito fraquinho, é relacionado com o crescimento benigno ou com o início de um câncer da próstata. Isso lembrando, então, duas coisas importantes, né, que o Dr. Hugo falou. Primeiro, ele já tinha falado assim rapidinho que a maior parte dos cânceres de próstata não tem sintoma nenhum, não é isso? Certo? Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é o seguinte, que o toque da próstata, o toque retal, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, fundamental para fazer o diagnóstico. Sem isso não dá para nem mexer na coisa, né? E que ficou muito claro também, Dr. Hugo, Dr. Gilson, que nem todo problema na próstata é maligno. Ah, sim. Tem a parte benigna. A maior parte benigna. A maior parte é relacionada com o crescimento benigno. E a gente quer saber um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. O programa Painel Saúde hoje falar sobre câncer de próstata. Nós estamos em novembro, está aí a campanha Novembro Azul. Estamos aqui com o Laço Azul. O Dr. Gilson já explicou um pouquinho sobre a campanha. A gente faz um breve intervalo hoje com o Dr. Gilson Delgado, diretor técnico do Instituto de Oncologia de Sorocaba, professor da PUC São Paulo, e também o urologista Dr. Hugo Hipólito, urologista na cidade de Sorocaba. Não saia daí, a gente volta já já. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. De volta com o programa Painel Saúde, que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Nós estamos conversando sobre o tema câncer de próstata. Lembrando que o nosso e-mail está sempre à sua disposição. Está aí aparecendo na tela, painelsaude@gmail.com. Como eu falei, para participar, para falar um pouquinho melhor sobre esse tema dentro da campanha Novembro Azul, você pode acompanhar aí na tela que o símbolo do laço azul vai estar durante todo esse mês, durante os nossos programas. Mais uma coisa, o laço azul com o bigode do Mario Brothers, que esse é o símbolo completo do Novembro Azul. Ah, sabia? é? Por que com o bigode do Mario Brothers? Porque eu não sei quem, é o pessoal da Austrália que resolveu pôr o bigode no meio do laço azul. Faz parte? Faz parte. Então, se você vê o bigode do Mario Bros junto, faz parte da campanha Novembro Azul, que durante todo esse mês vai estar aí ilustrando o nosso programa. Participa conosco o Dr. Gilson Delgado, diretor técnico do Instituto de Oncologia de Sorocaba e professor da PUC São Paulo, e também o Dr. Hugo Hipólito, urologista na cidade de Sorocaba. Já esteve aqui no Painel Saúde por diversas vezes, contribuindo com temas relacionados à saúde do homem. Exatamente, né? Que, aliás, vai ser o tema do próximo programa. O Dr. Hugo e o Dr. Tarpinian vão participar. Então, Dr. Hugo, na semana seguinte vai estar com a gente novamente. Junto com o Dr. Tarpinian, falando sobre saúde do homem. Que bom. Doutor, falar sobre saúde do homem, pegando um gancho aí, câncer de próstata. O câncer de próstata, ele pode ser prevenido? Pode ser prevenido e conhecendo o fator de risco, talvez a gente consiga evitar ou diminuir o risco de ter o câncer de próstata, né? Eu acho que alguns fatores são importantes em fatores de risco. Um deles, que eu acho que é muito importante, é a tal da dieta, né? A dieta é fundamental. Embora não exista comprovação, eu não posso dizer assim, olha, todo indivíduo que era magrinho se tornou gordo, vai ter câncer de próstata. Não é bem assim, mas existem certas ligações que vão mostrar que... Obesidade é um? Obesidade, ingestão aumentada de gordura, talvez muita carne vermelha esteja relacionada ao câncer de próstata. Essa é a primeira dica. E uma segunda dica... O que a gente sempre frisa aqui, álcool. Álcool não tem nada que ver com câncer de próstata, aparentemente. Tabaco também. Aumenta um pouquinho, mas não tem nada. O que é importante é dieta, meu. Sabe uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, eu acho que é importante, é sobre o tal do selênio e da vitamina E. Sabe por quê? Porque, olha, se a gente abre sites de nutrição, sites americanos de vitamina, etc., eles adoram falar que da selênio e da vitamina E
é sempre uma forma de prevenção de câncer. Não é. E digo mais, existe um grande estudo que foi feito recentemente, mostrando que quando você dá selênio e vitamina E, não só você não diminui a chance de câncer, como aumenta alguns problemas mais sérios, alguns às vezes aumenta o câncer de próstata. Então está sendo absolutamente proibido tomar selênio e tomar vitamina E para câncer de próstata em altas doses de modo contínuo. Proibido, entendeu? Proibido. Isso doutor, é quando o senhor fala em dieta, a partir de que idade o a homem partir de deve criança. já começar? Nós sempre discutimos a partir de criança. Mas, se você quiser, a partir dos 40 anos de idade. Né? Dieta é comida, comida se aprende na infância. Mas quem não conseguiu manter essa dieta desde a infância, adolescência? Assim que der, começa, mas depois dos 40 é importante. Nunca é tarde? Nunca é tarde. Nunca é tarde, mas por favor, ensine seus filhos a comer bem, mas por favor, né? Doutor Hugo, a questão do câncer de próstata, então, está ligada diretamente com o que a gente come? O professor Gilson frisou muito bem a importância dos fatores alimentares na origem do câncer de próstata. E é interessante que esse fator alimentar é tão importante que a incidência do câncer de próstata nas regiões do Brasil, ela é inversamente proporcional ao consumo de carne. Se a gente pegar a região sul, onde os gaúchos gostam muito do churrasco, essa região, comparando com a região norte, nordeste e sudeste, é a que tem a maior incidência pelo hábito do pessoal dos gaúchos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de comerem muito churrasco, entendeu? Então, a carne vermelha e seus derivados estão mais presentes? Elas aumentam a incidência de câncer de próstata. Uma dieta mais vegetariana, com brócolis, couve-flor, legumes, verduras, peixes, e evitando-se a carne vermelha e todos os seus derivados, salame, presunto, apresuntado, mortadela, previne o câncer de próstata. Isso é universalmente sabido. Tanto é que a incidência do câncer de próstata no Japão, onde o consumo de carne vermelha é muito pequeno, é mínimo, mas quando o japonês migra para os Estados Unidos e começa a comer hambúrguer, ele passa a ter praticamente a mesma incidência que existe com o cidadão americano comum. Vejam a importância desse fator alimentar. Nós não somos contra as churrascarias e nós costumamos falar que para as nossas telespectadoras, nossos telespectadores e nossos clientes, que o órgão mais perigoso do corpo humano não é a próstata, não é o coração, é a boca. Então, o que a gente consome é que poderá dar origem a um câncer a longo prazo. E por isso que essa educação alimentar, conforme o professor Gilson frisou, tem que começar desde a infância, né? Aliada, associada a exercício físico, atividade física, aos exames preventivos que podem ser comentados depois, mais adiante. Eu gosto do que o doutor Hugo fala. Uma vez ele falou aqui uma coisa, que a gente tem que ser amigo das escadas e inimigo dos elevadores, não é, Hugo? Isso, exatamente, é um fator atividade física. Atividade física é fantástica. E a questão da boca também muito interessante. Muito importante. Né? A gente abusa às vezes. Claro, né? Quando a gente vê coisa gostosa na frente, a gente come. Só que a gente aprende que é gostoso lá na infância, né, gente? Só que às vezes a gente tem maneira de pular etapas, né? Só para lembrar também que tudo isso que ele falou para câncer de próstata é para câncer de mama. Isso é para câncer do intestino e para câncer do útero, entendeu? Então, veja, é um negócio muito grave. Então, a gente observa, doutor Gilson, que a alimentação, ela está aí ligada, né, com vários tipos de neoplasias malignas. Né? Não só de neoplasia. De outras doenças também. Muitas doenças. As doenças que mais hoje são lesivas para o organismo e matam, viu? São relacionados a hábitos de estilo de vida. Tabaco, álcool, alimentos, sol demais, falta de exercício, não é? Gravidez precoce ou gravidez muito tardia, tudo. 70% a 80% de todas as doenças hoje estão relacionadas, câncer, estão relacionados a hábitos de estilo de vida. Porque muitas pessoas sempre questionam, né, a origem do câncer, por que a pessoa
e às vezes a gente acaba esquecendo desses fatores de risco que são assim extremamente importantes. Claramente né, colocados hoje, Exatamente. ninguém mais fala, né? Mas eu queria chamar a atenção do Hugo, eu pedi para o Hugo, que o Hugo explique bem o problema do toque retal e do PSA, do exame de sangue. Justamente nas perguntas que eu ia entrar agora, doutor. Da questão do toque. Doutor Hugo, o senhor que acompanha aí diariamente os homens no consultório, existe ainda esse tabu? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente frisar para as telespectadoras, eu sempre me dirijo primeiro a elas, porque elas é que costumam levar os seus maridos para consulta. Doutor Hugo, né? Essa informação que o doutor Hugo deu a saúde da família. Perfeita, né, doutor? Que a mulher que marca a consulta para o marido. Na saúde do marido. E o mais interessante, que acompanha o marido no consultório. Eu queria falar até mais uma coisa, mais antecipar a tudo isso, falar para as nossas telespectadoras que é a mulher, prestem bem atenção, que escolhe o homem que a escolherá. Viu? Portanto, maridos, vocês... mas voltando ao tema do câncer de próstata, marcando a consulta, o que a Sociedade Brasileira de Urologia atualmente sugere é que a consulta com o urologista para a prevenção do câncer de próstata, essa prevenção é feita muito antes que apareça qualquer sintoma, começa a partir dos 50 anos, hoje é o que é padronizado pela Sociedade Brasileira de Urologia, para as pessoas que não têm na família, em primeiro grau, um outro parente que teve câncer de próstata. Quando há algum antecedente de irmão ou pai que teve o câncer de próstata, começa-se a fazer a consulta para a prevenção do câncer de próstata a partir dos 45 anos. Então, essa consulta é feita uma história clínica, um exame físico do paciente, e nesse exame físico, fundamental é fazer o exame da próstata através da introdução do dedo pelo reto, que o médico consegue sentir a consistência, o tamanho da próstata. E é importante, isso é fundamental para a suspeita de que possa estar se iniciando um câncer na próstata, porque quando há algum nódulo cancerígeno que está começando a se desenvolver, muito antes do que haja qualquer sintoma, pelo toque a gente sente aquele nódulo como se fosse a consistência do osso do nariz. E a parte benigna da próstata, ou a parte normal, a consistência do lábio. Então não existe um aparelho que forneça para o médico preciso, né? A sensação do dedo. A sensação do toque retal. Daí a importância desse exame associado também ao exame de sangue, do PSA, para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Todo câncer tem um início. No início, todo câncer não tem sintomas e é a prevenção com a consulta anual, com o oncologista ou com o urologista, a partir do toque retal e do exame de sangue do PSA, nós podemos ter inicialmente uma suspeita que possa estar se originando, iniciando um pequeno foco cancerígeno dentro da próstata. Deixa eu chamar a atenção sobre uma coisa. Ele fala uma pergunta depois só que o oncologista só tem importância em câncer de próstata depois do diagnóstico, porque o grande agente de diagnóstico do câncer de próstata é o urologista. Então, veja bem, homens, como as mulheres procuram seus ginecologistas, procurem seus urologistas. Eu estou em falta com você, né, Hugo? Então, o senhor pode marcar a consulta daqui a pouquinho, que o programa está terminando. O senhor daqui a pouquinho já agenda a consulta com o doutor. Isso foi uma introdução. Ou com o doutor Roberto, né, que vai estar aqui também na próxima semana. Doutor Gilson, a gente tem aí 2 minutinhos ainda de programa. Tem uma pergunta que chegou do Eduardo Sanches, telespectador nosso, um abraço para o Eduardo. Ele quer saber o seguinte, doutor Hugo, o tumor de próstata cresce de forma rápida ou lenta? Ele pode se espalhar por outros órgãos? É uma excelente pergunta, Eduardo. O câncer de próstata é um tipo de câncer que, na grande maioria das pessoas afetadas, é de crescimento lento. A multiplicação dessas células é bastante lenta e por isso que a prevenção é feita com um exame anual e a partir dos 50 anos.
né? Como qualquer tipo de câncer, se não for detectado no início, as células cancerígenas podem extravasar para fora da próstata e podem, a partir ou da corrente do sangue, da corrente sanguínea, ou a partir dos linfáticos, essas células podem ir para os ossos e para qualquer órgão. E afetar ali. E para os gânglios, que são os gânglios linfáticos. E aí nós já temos um caso mais sério do paciente que eventualmente não fez a prevenção e é o câncer chamado metastático ou câncer disseminado. Que é aquele que se espalha. Aquele que já se espalhou, onde as células já extravasaram para fora da próstata. Né? Doutor Gilson, programa com tema tá excelente. Nosso Só queria fazer uma pergunta rapidinha. PSA não substitui toque retal, certo? Sim. O PSA é o exame de sangue. É o exame de sangue. A dosagem de sangue não substitui. Um complementa o outro. Complementa o outro. E mais importante é o toque do que o PSA. Quando o PSA está normal e o toque está normal, você não precisa nem fazer PSA. Não é isso? O toque passa a ser mais importante. Que bom. Recado dado. Recado dado. Que bom. Se você ficou com alguma dúvida, o nosso e-mail está sempre à sua disposição. Participe do programa conosco, envie sua opinião, sua sugestão pelo painelsaude@gmail.com, está aí aparecendo na tela. A gente gostaria de agradecer muito a presença do Dr. Hugo Hipólito, urologista na cidade de Sorocaba, que retorna na próxima semana para falar sobre saúde do homem com o Dr. Roberto Tarpinian, que também vai estar aqui conosco. E também Dr. Gilson Delgado, pela participação no programa de hoje. Ele é diretor técnico do Instituto de Oncologia de Sorocaba, que leva o nome dele, e professor da PUC São Paulo. Doutor Gilson, obrigado. Até a próxima. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde, senhor. Até a próxima. Obrigado por ter vindo, viu? Os caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.